enquanto a gente vai falando, o pessoal vai chegando. Tá bom. Tá bom. Bem, então vamos lá. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade mais uma vez, né? Nessa segunda temporada, né? Que a gente está começando. Conforme nós tivemos o prazer de ouvir o Anderson semana passada, a gente vai ter 4 semanas prévias de estudo histórico, vamos dizer assim, né? Nós vamos percorrer os caminhos históricos dos precursores do Espiritismo, se a gente puder chamar assim, e para preparar, vamos dizer assim, o cenário para o que vem a seguir, que vai ser o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a partir da quinta semana. Semana que vem nós vamos ter o Guilherme de Castro e, a seguir, o João Itaboraí. Como sempre, né, a gente recomenda aqueles que estiverem interessados, né, copinho d'água para fluidificar. Nós já vamos mentalizar e pedir à irmã Laura, seus colaboradores, que nos ajudem nessa empreitada hoje, essa noite. Antes de mais nada, agradecendo por estarmos aqui com saúde, com toda a tranquilidade, nossos familiares, dentro das nossas casas, enquanto muitas outras pessoas estão passando. Tem algum microfone aí que precisa ser desligado. Procurou? Talvez aí todos devessem desligar, eu sugiro, né? O microfone está tendo interferência de fundo aí. Washington, desliga aí. Desliga o seu microfone, Washington, por favor. Tá, vou desligar. Quando alguém precisar fazer alguma intervenção, alguma pergunta, se sinta à vontade, então, de interromper. Então, vamos retomar aqui. Agradecemos, então, a irmã Laura por esta semana que passou e todas as outras anteriores, nesses tempos estranhos, como a gente estava conversando antes, né? Estamos com saúde, nossos familiares também. E tempos difíceis, estranhos, mas com a ajuda da espiritualidade amiga, dos nossos anjos de guarda, que estão sempre conosco em todos os momentos, que nos permita continuar nessa caminhada até que Jesus e seus emissários se compadeçam dessa nossa humanidade que está sofrendo nesse momento com tantas perdas, com tantas dificuldades. Irmã Laura, que nos oriente hoje em particular, para que a gente possa conduzir bem os estudos dessa noite. Graças a Deus. Então, como eu estava começando a falar, né, a gente tem essas 4 semanas de estudos preliminares ao Evangelho, propriamente dito, como um preparatório histórico sobre os precursores do Espiritismo, como nós vamos chegar lá, né? Até Kardec, quando ele começa a escrever, né, o Pentateuco da nossa doutrina. Então, como eu disse, semana passada tivemos o Anderson falando sobre os primeiros períodos egípcios, enfim, e a antiguidade, e terminando com Sócrates, né, Platão, que foram muito importantes, né, na Grécia Antiga. E eu acho que vale a pena explorar um pouquinho mais, tem algumas curiosidades interessantes que eu pesquei aí na literatura para ver como isso é interessante, né? Esse sentimento de conexão com a espiritualidade em todas as religiões, ou em muitas religiões, pelo menos, né? Das diferentes formas, diferentes leituras, a maioria delas naquele tempo politeístas mesmo, né? Mas com uma ligação com a espiritualidade, que eles entendiam de outra forma, mas acreditando numa vida posterior ou se preparando para ela. Voltando para o caso dos egípcios, né? A gente pega o gancho da mumificação, né? Por que os egípcios faziam as múmias, né? Os abastados principalmente, né? Os que tinham postos para custear a mumificação. É porque eles queriam preservar o corpo daquele ser, daquela pessoa, né? Porque eles acreditavam que a pessoa poderia continuar numa outra vida
com aquele mesmo corpo. Essa é uma diferença que a gente sabe que não é mais assim, não é mesmo assim, né? Mas para eles poderia voltar no mesmo corpo, razão inclusive porque eles acumulavam os seus bens todos ali, riquezas, tudo dentro daquelas tumbas, daquelas pirâmides, daqueles templos onde eles eram enterrados, porque eles precisariam. Hoje a gente entende perfeitamente que caixão não tem gaveta e que a gente não precisa acumular nada, né? Mas é interessante ver isso. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito interessante, que é a história, nesse começo, a gente tem bastante tempo, né? Eu vou até dividir uma telinha aqui, é a história de Anubis. Anubis é um deus dos mortos e moribundos, né? Estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Então ele tinha uma barca. Anubis era o deus dos mortos e moribundos. No egípcio antigo. Conseguindo ver, não, Desculpa, Jorge. Jorge. Não estão? Também, Ainda a não. apresentação, por enquanto, não. Espera aí, então vamos voltar aqui que a gente tem que fazer o... Como é que se chama? O share aqui. O Share screen. share screen, exatamente. Então não entrou o share screen. Deixa eu ver por que não entrou o share screen, né? Share aqui, agora vai. Foi? Veio. Ótimo. Beleza, tranquilo. Então, agora Agora, vamos lá. só uma coisinha, Jorge. Pois não. O que acontece? Uma pequena parte do slide, se você aumenta a tela, né? Se você coloca em tela cheia, uma parte do slide ele fica encoberto pela minha cara, pela Eu sua sei, cara, mas pelo não é Guilherme. importante, porque o importante é você ter ideia. Beleza. Daqui você Então show. eu entendi, eu sei perfeitamente, obrigado. É a barca de Anubis, né? Essa barca de Anubis aqui, ele conduziria, então, a pessoa através do vale, da transição, daquele portal, né? E o que era interessante também é que quando ele se apresentasse, ele ia se apresentar o coração dele junto com o que eles chamavam de pena da verdade. Se o coração dele fosse mais pesado do que a pena da verdade, ele estava lascado, ou seja, viria um demônio chamado Amit, que iria então conduzi-lo a ser devorado por uma parte híbrida de leão, hipopótamo e crocodilo. Mas se a pena da verdade fosse mais leve do que o coração, então ele poderia ter acesso ao paraíso e a alma dele voltaria ao corpo. Então, essa é uma coisa interessante, essa crença dos egípcios na continuação da vida, não é? Da vida após a morte. Bom, e aí vai, o Anderson chegou a citar, nós temos aí o budismo, o próprio Islã, o judaísmo, o cristianismo, sábios da antiguidade, diversos filósofos, né? Como ele falou de Sócrates e Pitágoras, a gente tem Apolônio, e andando pelo tempo, a gente chega na Idade Média, passa pelos bretões, pelos celtas, inclusive sabemos, né, que Kardec teve esse nome, na realidade o Hippolyte Denisard Rivail recebeu esse nome de Kardec porque em homenagem a um sacerdote celta, né? Isso o Guilherme vai falar bastante na semana que vem. E isso vai até entre os indígenas, aqui na América do Sul, enfim, todos eles acreditavam numa conexão com a espiritualidade, na existência de uma vida após a morte. E a gente não pode deixar, claro, de citar, e o Anderson também falou, na Palestina, de Moisés, não é? Que tinha visões, conversava com Deus, na cabeça dele ele conversava com Deus. Mas ele era um médium fantástico, que a gente não entendia naquela época que era ser médium, né? E outros tantos depois dele, como João Batista, como Paulo de Tarso, com as suas visões também, no caminho de Damasco, São Francisco de Assis, né? Conversava direto com os espíritos elevados, né? E hoje, modernamente, a gente entende, os espíritas com o conhecimento que tem hoje, entendem que essa conexão é possível por causa da glândula pineal, né? E que naquele tempo o pessoal chamava de olho de Horus, naquele tempo antigo, né? Era o olho de Horus. E hoje a gente entende que
a glândula pineal, que alguns esotéricos chamam de terceiro olho também, né? E os oráculos, aquelas previsões, os profetas da Bíblia toda, Elias, Jeremias, né? Abraão tinha todo aquele contato com Deus, inclusive até o ponto de ser posto à prova para sacrificar o seu filho, como a gente conhece. Bom, dando um salto, então, a gente tem que entender uma coisa. Tudo isso que a gente está falando é uma questão de fé e religiosidade. Quem não acreditar em nada disso, acha isso realmente besteira ou desnecessário. Mas isso é história. Nós estamos falando de história, não estamos falando de religião. Na própria Bíblia, e aí a gente começa agora a chegar um pouco mais próximo do nosso assunto, nós temos lá em João 14:15, Jesus dizendo o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Em João, mais um pouquinho na frente, 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, Jesus entendia, claro, perfeitamente, que na Palestina daquela época as pessoas não teriam a menor condição de entender. Os apóstolos, propriamente dito, custaram muito, talvez até enquanto Jesus vivia, eles não entenderam muito bem a história. Eles ainda achavam que era uma libertação dos romanos, mesmo, do jugo dos romanos. A mensagem basicamente foi entendida depois que Jesus partiu e que eles foram divulgar a doutrina cristã. Mas então o que interessa para nós nesse momento é entender que esse Consolador que viria mais tarde chegou e é o Espiritismo, e ficou latente, adormecido por séculos, né? Até que, como nós vamos chegar hoje, nosso tema de hoje chama-se Os Fenômenos de Hydesville e das Mesas Girantes, foi naquele momento ali que a espiritualidade reunida entendeu, não, agora está na hora de começarmos a falar desse Consolador prometido. Embora a gente tenha que comentar o seguinte: em Hydesville, no século XIX, para ser mais preciso, em 1848, nos Estados Unidos, eu vou mostrar já, e ela não foi o primeiro sinal de fenômenos físicos, vamos chamar assim. Já houve registros ocorridos antes, como na Alemanha, em 1520, tem um outro caso também em 1716, na Inglaterra, e outro em 1661, de ruídos, de batidas das mesas, etc. E muitas vezes, como vocês sabem perfeitamente, através da história, a influência da Igreja, da Inquisição, era muito pesada. Essas pessoas eram consideradas hereges, bruxos, iam para a fogueira, etc. Né? A própria Joana d'Arc, né? Tinha visões maravilhosas, como a gente sabe, se não sabe, vamos lembrar, Joana d'Arc foi a última encarnação de Judas Iscariotes, né? E ela, Joana d'Arc, depois de todas as vitórias na Guerra de França, que ela estava lutando, ela foi traída pelos companheiros, assim como Judas teria traído a Jesus. E aí foi queimada na fogueira da Inquisição também, a Joana d'Arc. Bom, então chegamos lá num outro cenário mais moderno agora, que é o cenário do século XIX. Nós estamos, então, falando do que é documentado. E no início de 1847, então, aparece a história da família Fox. E aí eu vou fazer mais um share screen aqui com vocês. Deixa eu achar aqui o share. Não é? E vamos dar um passinho à frente. Aqui está os Estados Unidos, né? Ali naquela setinha está o estado de Nova York, e à direita em zoom, né? O estado de Nova York e a cidade, ou o distrito, eu chamaria até de distrito, porque é uma coisa muito pequenininha, conforme vocês vão ver, né? Hydesville, a cidade maior próxima era Rochester, no estado de Nova York, bem próximo do Canadá, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Nessa região. É quentinho lá, né, Jorge? Lá é quentinho pra caramba.
Boston, aqui também Massachusetts, aqui também é bem frio, né? Bem friozinho lá, né? E é o estado de Nova York. Bom, aí esse era o tipo de casa que tinha lá em Hydesville no século XIX. Era uma comunidade essencialmente de agricultores, de pessoas bastante pobres. Já Rochester não, era uma cidade maior. Então, quando os Fox saem do Canadá, família Fox, eu já vou mostrar a família Fox, eles saem do Canadá e vão, então, no início de 1847, né? Mais ou menos no meio do século XIX, eles saem do Canadá para se mudar para o norte dos Estados Unidos, para essa região, que está a 30 quilômetros da cidade de Rochester, como eu mostrei naquele mapa ali, próximo ao Lago Ontário e às cataratas do Niágara, né? Muito bem, então vamos mostrar aqui agora a casa da família Fox. Essa é a casa onde eles foram morar. Essa casa ela já tinha fama ali no distrito de Hydesville de ser mal assombrada, porque o pessoal da vizinhança já ouvia barulho, já ouvia arrastar de correntes, etc. Então ninguém queria morar ali. Mas os Fox, que não sabiam de nada, vieram do Canadá e provavelmente era até barato, porque ninguém queria ficar lá. Oferta e procura, né? Então, lei de mercado, eles arrumaram essa casa e foram morar lá, nessa casa. E aí é que tudo começa a acontecer. A gente não sabe exatamente por quê, mas pelo menos eu nunca li por que foram escolhidos esses, mas alguém tinha que ser escolhido. E a razão básica é porque nessa família tinha médiuns, né? que poderiam receber, ou se pelo menos se interessar por essas comunicações, como eu disse, né? O Consolador prometido disse: está na hora e é agora. Vamos começar a divulgar a doutrina. Pois bem, então aqui está a família Fox. O John e a Margarita, né? São os pais que tinham vários filhos. Tinha 5 filhos, na realidade, mas as que são mais conhecidas são a Lia, que era mais velha, casada, morava em Rochester. E morando, então, com os pais, as 2 menores. A Catherine, que nós vamos nos referir a ela como Kate, de 11 anos, e a Margarita também, de 14, que nós vamos nos referir como Maggie. E havia 2 outros irmãos que moravam também distante. Então, essa era a família Fox. Bom, então, continuando, a gente tem o seguinte: a partir de março de 1848, eles chegaram em 1847, né? No começo do ano. Ficaram na casa um tempo, não acontecendo nada. Mas em março de 1848, a casa voltou a ser perturbada por ruídos que os vizinhos já tinham percebido, né? Voltou a ser perturbada por ruídos, enfim, arrastar de correntes de novo, pancadas na parede, e a tal ponto de prejudicar o sono das crianças e as crianças ficarem assustadas com isso, não é? Em 31, essa é uma data, um marco, e depois eu vou mostrar ao final, quando os Fox, vou até adiantar, quando os Fox já se mudaram dali, a casa acabou, foi destruída, né? E existe até hoje lá um marco, feito uma lápide, né? Um marco, que eu vou mostrar uma foto no final, e que bota essa data, 31 de março de 1848, como a pedra fundamental, o ponto de partida do espiritismo moderno. 31 de março de 1848, porque foi quando se deu, vamos dizer assim, a comunicação propriamente dita. Nesse dia, a Kate, que era menor, de 11 anos, né? Até pelo sentido de criança, de brincar. Deixa eu te falar uma coisa, esse fenômeno é chamado de tiptologia, esses ruídos, né? Vocês que estudam o livro dos médiuns, né? Tem várias formas de mediunidade, de efeitos físicos, etc., né? Audiência, clarividência, psicografia. Tiptologia é a manifestação dos espíritos através de ruídos desse tipo que a gente está comentando. Então, a Kate, a título de brincadeira, se dirigiu lá
aquela suposta alma, né? Que ela achava, eles nem acreditavam que fosse, mas ela brincando fez uma pergunta dirigindo ao seu diabo, né? Seu pé rachado, ela chamou ele de pé rachado. Seu pé rachado, por que pé rachado? Porque se fosse o diabo, deveria ter alguma literatura jocosa que aparece o diabo com um pezinho de cabra, né? Então é o pé rachado. Seu pé rachado, faça o que eu faço batendo palmas. E aí ela bateu palma e aquele espírito respondeu às palmas dela. Aí ela começou a fazer batidas na mesa, tipo toque, toque, né? Aí eles batiam lá o mesmo número de batidas. A senhora Margarita, mãe, por sua vez, pediu que ele repetisse. Aí ela aumentou o número de pancadas, 2, 3, 4 pancadas, e conforme ela dava 4, ele respondia com 4. Por aí foi. É uma espécie de todo mundo, a família toda se interessou por aquilo ali, ainda no círculo só familiar, restrito a eles, né? E a dona Margarita perguntou: você é uma alma do outro mundo? E aí ele, se for, você dê 2 batidas. Ele deu 2 batidas, papá. Você morreu nesta casa? E a resposta foi afirmativa através da pancada. E as perguntas se sucederam e foram... foi estabelecido um diálogo ali, né? Aí, no dia seguinte, já chamaram os vizinhos, contaram para os vizinhos. Alguns, claro, incrédulos, não quiseram tomar conhecimento, mas alguns, outros, foram ver e comprovaram que esses ruídos, aparentemente, né, primeiramente, como eu falei, com um descrédito, né, inicial, mas eles viram que tinha uma inteligência por trás daquilo. E aí, tem um dos vizinhos lá, o senhor, eu o nome dele ali, o senhor Isaac Post, ele propôs falar em voz alta as letras do alfabeto. Então, eu vou falar a letra A, que vai ser... se eu falar a letra A e você quiser se comunicar com A, você dá uma pancada. Se eu falar a letra B, você dá uma pancada quando for a letra que eu... Por exemplo, se eu quisesse falar Anderson, ele vai falar no A, ele dá uma pancada, aí eu vou falar B, C, tá quieto, D, E, F, G, H, quando chegar no N, ele dá uma pancada. Então, ele vai formando a palavra Anderson. Então, esse espírito começou a falar palavras, conforme o senhor Post falava a letra. E aí, então, o pessoal confirmou que tinha uma inteligência por trás daquilo. E aí, eles chamaram, isso aqui é o nosso telégrafo, né? E, mais uma vez, vizinho, aí a coisa espalhou. E aí, eles perguntaram efetivamente, quem é o senhor? Quem foi você? Já que eles sabiam que era um espírito. E ele se apresentou como um mascate, um vendedor ambulante, né, que viajava pela cidade oferecendo produtos, senhor Charles Rosman. E informou que ele fora assassinado naquela casa e que tinha sido enterrado ali no porão, a 1,5 metro do solo, tinha sido assassinado por um antigo inquilino, né, que lhe devia uma certa quantia em dinheiro. E aí, o pessoal, então, cavou ali, não encontraram muita coisa, não encontraram nada, não encontraram esqueleto, não encontraram nada, encontraram apenas alguns utensílios, mas não confirmou exatamente aquilo. E apenas para concluir essa história do assassinato do Sr. Rosman, em 1904, nós estamos em 1848, né? Em 1904, ou seja, alguns anos depois, retomou-se, 14, 15 anos depois, os meninos de uma escola. Ali os Fox já tinham se mudado da casa. Eu já vou falar nisso. Tinham se mudado da casa. Os meninos de uma escola próxima, a casa ficou abandonada, ninguém quis mais ficar lá. E aí, eles brincando na casa abandonada, eles descobriram, atrás de uma parede em ruínas, aparentemente em ruínas, eles descobriram um esqueleto basicamente completo. Então, imagina o susto, né, da turma. E aí entrou a polícia, investigadores e tal, e viu que era um corpo humano, realmente começaram a investigar e traçaram essa história que nós estamos contando, porque eles puderam identificar quem tinha morado, não sei o quê. E aí, então, constataram que era verdade toda aquela história que tinha sido contada. Mas, retomando a história dos Fox, a coisa ficou tão pesada, né,
em termos de vizinhos e querendo participar daquela história. Estou voltando para 1848, que eles resolveram se mudar dali e foram morar lá em Rochester, junto com a outra filha, Lia. Não é? Mas, nesse intervalo, a coisa tomou vulto, né? Já que tinha gente importante, como eu falei, tinha o seu posto, tinha um juiz, tinha um professor, pessoas da região que se interessaram pelos fenômenos. A coisa divulgou de tal forma que quase que se torna, quase não, se torna mesmo uma coisa mais séria em termos de estudo, em que se criou até a história das mesas girantes, né? As mesas começaram a se mover, levantar objetos, em reuniões programadas para essa comunicação. Diversos grupos nas suas casas começaram a fazer reuniões espíritas, né? Eles não sabiam que era espírita, mas reuniões em que apareciam esses mesmos fenômenos, movimentando objetos, barulhos, e então aparecia mesas girantes. Daí o termo das mesas girantes, que a mesa rodava, até que alguém teve a ideia de colocar um alfabeto na mesa. Não é? Colocou um alfabeto na mesa, de A a Z, e conforme apontava naquela letra, o espírito fazia um ruído, e aí as pessoas poderiam fazer o que eu tinha chamado antes de telégrafo do além, ou telégrafo espiritual. Né? Aí tiveram, então, essas... deixa eu mostrar até aqui também outro share screen, porque também tem uma coisa interessante aqui para mostrar para vocês. Depois da Meg, essa mesa girante. Essa é uma foto típica de um encontro em mesa, né? Uma reunião de mesa daquela época numa certa família. Né? E aí a coisa cresceu de tal forma que a cidade ou o distrito de Hydesville não comportava mais essas reuniões. E aí eles tiveram que ir, então, para Rochester, onde tinha realmente uma situação melhor, uma cidade maior, tinha um anfiteatro, e ali eles puderam... eu já vou mostrar o anfiteatro, que é o Corinthian Hall, daqui, porque aí eu já saio desse slide share aqui, desse compartilhamento de tela, para a gente voltar a se ver com mais tranquilidade. Então, esse é o Corinthian Hall, é uma casa de reuniões, onde você vê que... Isso é claro que é um desenho da época, né? Mas dá a ideia do que seria o Corinthian Hall. Ele era um anfiteatro bastante grande que permitia que a turma se reunisse lá para shows, etc. E aí passou a ter, então, essas demonstrações, vamos falar assim, né? Essas demonstrações. Uma mensagem importante, essa eu tenho que ler, porque ela foi um marco também importante nessas comunicações. Desculpa. Um dos espíritos que se apresentou nessa época falou assim: caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. E aí que eles decidem ir para o Corinthian Hall, lá em Rochester, né? É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá, e os bons espíritos velarão por vós. Então foi uma mensagem significativa essa, né? E aí eles então decidiram que não era mais para ficar ali, e foram para o Corinthian Hall. E as forças invisíveis então informaram que chegara a hora de eles divulgarem realmente. Bom, aí foi o que eu falei, houve a adesão de intelectuais, teve John Edmund, que era juiz, o professor James Mapes, um outro professor, Robert Hare, um cientista, Robert Owen, que inicialmente se aproximaram até para tentar desmistificar. Assim como Kardec lá, o Guilherme vamos falar, né? Kardec, quando foi cético, tal, querendo estudar o fenômeno, mas sem ter uma convicção, né? Assim também esses camaradas, esses intelectuais daqui da época, tentaram desmistificar, mas eles foram rapidamente convencidos que realmente tinham inteligência por trás daquilo. E aí, nomes famosos, como que a gente estudou na nossa escola, como Faraday, o físico Faraday, a lei de Faraday, né? E nobres também se juntaram a esses fenômenos. Mas, como não pode deixar de ser, tem sempre gente de má intenção, que se aproveita das situações
E essas reuniões também, como aparece até no filme de Kardec, quem viu o filme de Kardec se lembra disso, passaram a ser espetáculos mesmo, com fingimentos e mistificações de que estava havendo comunicações, quando na realidade não estava havendo comunicação nenhuma, em grandes salões, o pessoal fazia perguntas fúteis, enfim, não tem nada a ver, né? Mas isso ocorre até hoje em dia, né? Em 1853, teve um padre chamado Padre Ventura de Raulica, que era um importante teólogo, né? Ele reconheceu essas comunicações como um dos maiores acontecimentos do século, além de outros representantes do clero. Então, vocês imaginam, né? Nós estamos lá no século XIX, isso deve ter dado um revertério. E aí espalhou para a Europa, a imprensa francesa começou a dedicar um tempo sobre isso, e aí o Anderson até citou na semana passada o escritor Arthur Conan Doyle, né? Arthur Conan Doyle. Aí nós já estamos em 1926. Ele publicou um livro chamado quer ver? História do Espiritismo. Vamos botar um compartilhamento de novo aqui. Aí, a História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Em 1926. Esse é o livro, a capa do livro, então, que foi esse marco, né? Já na Europa. Olha, vocês podem me interromper, tá? Então, isso que eu ia falar, Jorge, o que acontece? Eu acho que, eu estou vendo a capa aqui, mas eu acho que, na verdade, o nome, a tradução correta, isso é até uma coisa que é bom da gente falar, o nome, na verdade, eu acho que seria História do Espiritualismo. Sim. Né? Porque, na verdade, ele estuda a história do espiritualismo. Ele vai comentar, com certeza, muito a respeito do Kardec. Eu não li o livro, né? Mas, passando por essa época, é muito difícil dele não relatar o Kardec. Mas, independentemente disso, eu acredito que, originalmente, o título seria História do Espiritualismo. Ele vai tratar de uma forma um pouco mais ampla. Entendi. Tá? Mas eu estou curioso para ler esse livro aí, cara. Eu não sei se ele é disponível, será? Talvez esteja na internet, né? Deve ter um PDF. Escaneado, um PDF, é provável. E aí o Conan Doyle faz uma frase muito interessante. Ele fala assim: estava assim cumprido o papel dos fenômenos dessa fase inicial, que foi uma invasão organizada, programada pelos espíritos superiores, com vistas à chegada de uma nova era de progresso para os homens. Então, essa é uma frase do Conan Doyle. Bem, toda história tem uma história triste, né? E essa história triste das irmãs Fox, elas, infelizmente, se encantaram com a fama e partiram para um caminho não muito bom, como eu vou relatar agora. Elas, ao final da década do ano de 1880, mais ou menos, o fenômeno ocorreu em 31 de março de 1848, só para lembrar. Já em 1880, houve um desentendimento entre Kate e Maggie, com a Lia. As duas brigaram com a Lia, porque as duas, Kate e Maggie, tinham se tornado alcoólatras mesmo. E aí, uma delas tinha um filhinho e a Lia interferiu, falou, ela não pode, com o alcoolismo, cuidar dessa criança. E pediram a guarda da criança, tiraram a criança da mãe. Então, as duas se uniram, Kate e Maggie, contra elas, e tirou a guarda dos filhos da Kate e da Maggie. E aí, foi declarada uma guerra entre as irmãs. Elas, então, resolveram se vingar da irmã, né? Tipo assim, né? E aí elas deram entrevista, por exemplo, em 1888, receberam dinheiro do New York Herald, e em 24 de setembro de 1888, a Margaret, ou a Maggie, né, publicou uma longa crítica ao espiritualismo, como o Anderson colocou, e culpou a irmã Lia, mais velha, por uma suposta manipulação de toda a história. Olha que coisa, né? Ela, então, com raiva da irmã, porque tinha perdido a guarda, disse que a irmã que inventou aquilo tudo, como elas eram novas, que a irmã as teria manipulado
para fazer aquela história, para desenvolver aquela história. Elas viajaram depois, no mês seguinte, para Nova York, e um repórter ofereceu a ela $1.500, a Meg e a Kate. $1.500 que, usando a moeda ouro, que era a moeda até depois, próximo da guerra, ainda era considerado um balizamento de moeda, então o ouro equivaleria hoje a R$400 mil. Essa quantia de $1.500 em 1888 equivaleria a R$400 mil, que elas receberam para dar uma entrevista em que elas confessaram que aquela história dos espíritos era fraude, né? E aí, diante de uma plateia na Academia de Música de Nova York, ela disse o seguinte: eu estou aqui hoje como uma das fundadoras do espiritualismo para denunciá-lo como uma falsidade absoluta, do começo ao fim, como a mais frívola das superstições, uma blasfêmia mais perversa conhecida no mundo. Que coisa, né? E aí, um ano após essas denúncias de supostas fraudes contra a irmã, contra si mesma, ela não conseguiu atingir a irmã Lia, e aí ela também se arrependeu e resolveu desmentir aquelas confissões, alegando que ela tinha feito em troca dos $1.500, né? E que alguns religiosos teriam se aproveitado da pobreza delas e do alcoolismo para corrompê-las, né? Tentando se desculpar ali, né? Bom, seguindo, né? Então, a Meg, então, já em 1889, quase que um ano depois, em setembro, 24 de setembro, ela fala o seguinte para o New York Herald: preza a Deus que eu possa desfazer a injustiça que fiz à causa do espiritualismo, quando, sob intensa influência psicológica de pessoas inimigas dele, fiz declarações que não se baseiam nos fatos. Esta retratação e negação não parte apenas do meu próprio senso daquilo que é direito, como também do silencioso impulso dos espíritos que usam o meu organismo, apesar da hostilidade de uma horda traidora que prometeu riqueza e felicidade em troca de um ataque que eu fizesse ao espiritualismo. Então, ela, publicamente, no mesmo fórum, que era o New York Herald, ela tentou se retratar e desfazer aquilo. Elas, chegando ao fim da vida, elas desencarnaram em 1883, a Meg, 1883, com 49 anos. E a Kate desencarnou em 1890, aos 53, num fim triste e obscuro, né? Mas, enfim, apesar desse descaminho, vamos dizer assim, né? Elas foram reconhecidas realmente como importantes precursoras, tanto que, como eu comentei lá no início, a casa original, que eu mostrei aquela figura, né? A casa original de Hydesville tem um lápide, lá um marco, em que eles reconhecem isso, que eu vou mostrar para vocês uma foto final aqui. E aí, conforme a gente já está chegando, basicamente no final, a história cresce e vai terminar com Kardec, como o Guilherme vai explorar na semana que vem. Não sei se vocês já viram isso no Brasil. Eu já vi aqui no Brasil, principalmente em Santa Catarina, o camarada quer se mudar, bota a casa em cima de um caminhão, uma prancha, né? De um caminhão, e leva a casa inteira ali em cima do caminhão. Eu já vi algumas vezes, indo lá para o sul de Santa Catarina, na estrada você vê uma prancha, um caminhãozão, uma prancha, onde a gente vê hoje esses containers em cima daquelas pranchas de caminhão aqui na estrada, o cara leva a casa. O cara quer se mudar, leva a casa. Então, a casa onde eles se moravam lá em Rochester, eles se mudaram e foram morar num outro lugar que chama-se Lilydale, né? E essa casa de Lilydale, então, em Nova York, no estado de Nova York também, em abril de 1916.
E essa casa durou até 1955, quando teve um incêndio lá. Mas no local onde teve essa casa de Lilydale, na cidade de Lilydale, em Nova York, estado, ali também continuaram a acontecer os fenômenos. Os fenômenos nunca abandonaram a família Fox. Ali se converteu num importante centro de espiritualidade que existe até hoje. Vou mostrar a foto também. Agora vamos ver uma foto aqui que eu queria compartilhar com vocês. Era a foto daquele marco que eu falei, né? Que existe lá Espera aí, deixa eu achar aqui o share screen. Está aqui. Share screen. Vamos lá. Então vamos continuar. Aqui está, tá vendo? O marco na casa original após a transferência para Lilydale, o lugar de nascimento. O que está escrito ali em inglês? Não dá para ver muito bem, mas dá para ver um pouco ali. Mas ali está escrito o seguinte: o lugar de nascimento do espiritualismo. Aqui, neste ponto, existiu a cabana de moradia das irmãs Fox, onde, através da mediunidade, se estabeleceram as primeiras comunicações com os espíritos em 1848, 31 de março de 1848. E termina dizendo: a morte não existe e não existem mortos. Essa é a descrição. Agora, aqui uma foto da comunidade, né? Lilydale Assembly, que existe até hoje, e diz ali, né, que é o maior centro do mundo para o estudo da religião do espiritualismo. Olha lá. Chico Xavier esteve em vida em frente ao túmulo da família Fox, que está lá em Nova York, num cemitério no Brooklyn. Tem gente que gosta, né? Tem, por exemplo, quem vai a Paris, quer conhecer lá o túmulo do Kardec, né? No Père Lachaise, cemitério de Père Lachaise. E então, quem for a Nova York, quiser ir no Brooklyn visitar o túmulo da família Fox, está lá. E aí o Chico esteve lá prestando homenagem às irmãs Fox, que foram enterradas lá, porque como eles tinham se transferido para Nova York, desencarnaram lá. E a casa e o centro espiritualista de Lilydale, Divaldo esteve lá também. Ele esteve nesse ponto para um congresso que houve em 2006. Ele esteve lá, visitou. Tem um museu lá em Lilydale. Desculpe, tem um erro ali de digitação ali, né? O nome do Divaldo. Apareceu um C a mais. Então, ele esteve lá. Bom, então vamos sair do share screen, que essa era a última foto, para vocês verem, e vamos voltar para cá. Então, era isso que eu acho que, em termos históricos da família Fox, dos fenômenos de Hydesville e das mesas girantes, e como que isso cresceu, que a gente tinha para mostrar para vocês hoje. Eu acho que a gente ainda tem aí uns 15 minutos, né, de conversa, de debate. Não se esquecendo, né, como eu não sou muito ligado, né, ou então entendido em YouTube, mas parece que tem um apelo de fazer inscrição no canal, apertar o like, né, se gostar, e o sininho para receber as notificações dos canais. Então fica aí a sugestão, não é? Estou aberto aí a ouvir vocês com comentários. Maravilha, muito obrigado, Joel. Bacana pra caramba. Não é nem necessariamente um comentário muito certeiro, assim, um pouco de curiosidade que eu tenho. Tem uma série no Netflix, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. O Guilherme, eu sei que assistiu ao menos 1 ou 2 episódios, que se chama Vida Após a Morte, alguma coisa assim. Eu já vi, A Vida Após a Morte. Tem umas coisas assim que são um pouco uma certa bobeira e tudo, mas você vê que tem um bom fundo de verdade em muito do que é tratado. Mas uma coisa que me chama muita atenção das práticas espiritualistas, tanto as que eles mostraram na Europa quanto nos Estados Unidos, é que elas ainda carregam primeiro, uma associação muito grande com a parte fenomênica, né? São muito focados nisso, até as cerimônias mesmo da religião espiritualista, elas têm que necessariamente ter uma manifestação, pelo menos pelo que eu li na internet.
isso eu achei uma coisa interessante, assim, que eles têm muito foco nisso, porque realmente não é colocado em corpo de doutrina, como no caso da doutrina espírita, né? Eu sinto que eles ainda carregam muito disso. E uma outra coisa é que quando eles vão falar da materialização em específico, né, isso já na Europa, e hoje em dia, tá, gente? Para quem não viu o documentário, é um documentário que relata coisas que acontecem hoje em dia. Quando eles vão mostrar a parte da materialização, eu achei muito curioso o fato de que o médium ainda tem que ficar amarrado para provar que ele não está se movimentando e agindo com algum charlatanismo e tal, né? Tem muito disso. O que eu acho que nesse é até engraçado, curioso, porque uma série como essa, o que eu enxerguei ali para mim como espírito, eu falei, caraca, nesse ponto a gente é completamente diferente, né? São dois movimentos que acreditam em coisas, né, nas manifestações, não reprovam as manifestações mediúnicas de forma nenhuma, mas agora a utilidade delas sei lá, é muito estranho, nesse ponto em específico é muito estranho, essa coisa do médium ter que provar e ficar amarrado, parece uma coisa de 200 anos atrás mesmo, né? Pô, hoje em dia não faz muito sentido mais, mas de qualquer forma, eu lembrei muito dessa série ao longo do estudo, porque eu sinto que ainda tem uma conexão, essa coisa do século XIX, que você estava relatando para a gente hoje, a maneira como esse pessoal professa a fé deles nos Estados Unidos e na Europa ainda é muito ligado, enquanto a nossa realmente partiu por um lado mais doutrinário, uma coisa... Eu acho que o Chico teve um papel muito importante nisso, né? Da caridade, né? Bom, em suma, esse era o meu comentário. Não tem dúvida, o Chico é um continuador mesmo, ele foi escolhido como um continuador disso, né? Até o fato, quando falhou na Europa, né, o propósito, tanto que o Brasil, pátria do Evangelho, né? Então, resolveram transferir para o Brasil essa continuação, o Chico, com certeza, era o principal, e agora, continuando através do Divaldo e outros grandes médiuns, né? E voltando lá para Kardec, que o Guilherme vai abordar, essa história que aconteceu do descaminho, né, das meninas, não é muito estranho, porque no próprio filme Kardec a gente vê que aquela Madame Jafé, né, quem viu o filme sabe, ela não se desencaminhou, mas pelo menos ela, quando a coisa cresceu e que tinha livro publicado, ela reivindicou direitos autorais e ela brigou com todo mundo, não queria mais participar, porque como que ela sentiu ciúme porque ela não estava aparecendo, né? E é uma pena, porque a gente espera que... Eu acho que comentei isso com vocês uma vez, eu adoraria sentir algum arrepio na minha vida, mas eu não sinto nada. Então, quem sente, quem tem essa graça da mediunidade desenvolvida, né, que pode ter uma contribuição efetiva de comunicação, isso para mim é uma graça divina. Então, a pessoa se desencaminhar realmente é muito triste, né? Porque a base de tudo é, como a gente sabe, a caridade e o amor, né? E aí a gente fica triste de ver esses descaminhos. Imagina, as meninas terem sido o marco da história toda, né? Receberam claramente, nesse momento nós vamos começar um movimento de divulgação, chegou a hora, e aí elas entram pelo alcoolismo, se deixam corromper por $1.500, enfim. É triste, mas também é a história, a mesma coisa que acontece lá atrás, né? Na antiguidade, né? Quantos curados por Jesus depois se voltaram contra ele e o crucificaram, na verdade? Então, a pessoa, infelizmente, é humana, né? Escorrega. Não, com certeza, com certeza. Infelizmente acontece. Meu amigo, permite eu falar um pouco aí. Primeiro, agradecer a você pela exposição. É muito interessante, né, o conhecimento da história do Espiritismo. E a gente sabe que esse Consolador Prometido não foi por acaso, né? Ele surgiu na Europa e lá também na América do Norte, exatamente pela parte científica, porque ela que chamaria mais atenção para depois ir para uma parte, né, filosófica e religiosa. E o Brasil foi todo preparado pela espiritualidade, pelo nosso governador espiritual, para que recebesse e deixasse manifestar
esse lado mais da religião, porque o povo brasileiro não é essa mistura que a gente vê, mas que acolhe, que recebe muito bem. Então, estava mais preparado para executar essa parte religiosa, né? Então, tudo foi muito bem planejado, né? Se a gente for aprofundar na história, a gente vai ver que o porquê de tudo, né? O porquê que o Brasil é a pátria do mundo, o coração do Evangelho, né? Então, é muito interessante, né? E só uma curiosidade, a hora que você expôs aquela foto aí, quando, né, eles iniciaram aquelas reuniões que eram mais, muitas das vezes, a maioria curiosos, né? E as mãos expostas sobre a mesa, é muito curioso que isso daí é exatamente para evitar, né, Anderson, a mistificação. Então, para provar, o Anderson falou da questão de amarrar o médium. Hoje, eu não vi essa série, mas falando de espiritismo, que é onde ele proliferou com toda a veemência no nosso país, no Brasil, a gente não vê isso, né? Não é essa necessidade até, né? Porque a doutrina aqui, o espiritismo é muito bem divulgado, né? Mas aí eles colocavam a mão exatamente por causa dessa mistificação, para, né, para mostrar, olha, nós estamos aqui e não estamos enganando. E até hoje a gente às vezes ainda tem isso, né? Às vezes vai participar da reunião mediúnica, a gente coloca as mãos sobre a mesa, né? É mais com esse ritual que fazia na época para provar essa mistificação, só uma curiosidade. Mas muito boa exposição. Parabéns, meu amigo. Como vai, Jorge? Parabéns aí, meu caro. Eu, particularmente, sou fascinado por esses episódios históricos e histórias de bastidores. A gente vê que, muito embora sejam episódios fundamentais, mas também marcam passagens e reações que são humanas, né? Que são muito próximas de nós, ao passo que a gente fica muitas vezes ligado à nossa cultura, que querendo ou não, por mais que não sejamos, mas temos à nossa volta uma cultura católica, mais ortodoxa, a gente fica pensando em coisas mais ritualísticas, mais sacrais, enfim, mais grandes, maiores, mais grandiosas. E a gente vê que o movimento espiritualista, o movimento espiritismo, ele é marcado por com coisas que podem ser acessíveis a nós no nosso dia a dia. Pessoas que estão aprendendo através de ciência, pessoas que têm altos e baixos, que experimentam também uma perdição ali em algumas vezes, enfim. E o Anderson falou do perfil do pessoal lá da América do Norte. Eu tenho alguns familiares que moram lá na Califórnia. E engraçado que, assim, os brasileiros que lá estão, eles frequentam um centro espírita diferente do centro espírita que é do pessoal da Califórnia. Eles montaram centros espíritas kardecistas, enquanto lá outros centros espíritas que não têm essa pegada que a gente acha que é a comum, né? Porque é comum para nós. E tem um filme também, onde você citou a série, tem um filme que é do Clint Eastwood, lá de 2010, que o personagem principal, quem faz é o Matt Damon. Chama Além da Vida. É bacana, porque conta exatamente isso, um perfil diferente, como a ideia do médium lá tem um perfil diferente, um pouco mais fenomenológico, um pouco mais... Enfim, é diferente realmente disso que a gente busca a todo momento fortalecer e lembrar para as pessoas que é uma doutrina, é estudo, não é só fenômeno, não é só fé, não é só religião. É um estudo, é filosofia, é ciência, e é algo que demanda que a gente faça isso aqui que a gente está fazendo. Sentar, dedicar um tempinho para conversar a respeito e para aprender um pouco mais. Obrigado, Guilherme. É isso mesmo. Concordo. Gênero, número e grau. Nós temos a Ângela ali, né? Temos o Washington. Estou vendo agora que chegou o Newton César. Ângela, quer comentar alguma coisa? Não sei se teria interesse. Washington. Eu? Está me ouvindo?
Perfeitamente. Então tá. Primeiro, agradecer a oportunidade de voltar a participar do grupo de estudo, que era quinta, voltou, agora é às quartas, né? Eu faço parte do outro grupo de tratamento às quintas, né? Então, para mim, está sendo muito importante. E, do jeito, eu já participei de escutando várias palestras sobre esse seu assunto de hoje, como é importante a gente sempre estar estudando, né? Escutando a visão de outras pessoas. Então, hoje você me trouxe assim, eu acabei de compreender essa parte das irmãs Fox, né? Você fez uma colocação bem objetiva e bem rica de informações, né? Então, para mim, foi muito importante de hoje participar de hoje e acabar de entender essa parte aí, tá bom? Eu quero agradecer a todos e também agradecer a todos os que fazem parte de demonstrar esse trabalho de estudo, que a equipe é muito boa. Graças a Deus, a irmã Laura está muito bem servida dos expositores do estudo, tá bom? E boa noite para todos. Muito obrigado. Obrigado, Washington, pelas palavras. Bom, se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer, a gente então pode agradecer, né? Vamos agradecer então a irmã Laura, colaboradores dela, aos nossos anjos de guarda, que nós possamos ter uma semana abençoada, continuando para frente até o próximo encontro, livrando-nos no dia a dia de todos os acidentes, incidentes, toda a violência, e que principalmente nesse momento de dificuldade, de pandemia, nós estejamos protegidos, que essa água que nós colocamos para fluidificar aqui possa ter sido fluidificada de fato, que seja um medicamento para aumentar a nossa imunidade do corpo e nos fortalecer no espírito também, que nós ao tomarmos possamos também dividir com nossos familiares e esteja extensivos a ele também. Que a gente possa então agradecer mais uma vez por essa oportunidade, que Jesus então continue nos prodigalizando com todos os benefícios que ele tem nos proporcionado. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Amém. Obrigadão, Jorge. Como vocês sabem, daqui a pouco a gente vai fazer o upload lá para o YouTube. Se tudo der certo, né? Automaticamente a gente faz a conversão aqui e tenta colocar lá. Se tivermos dificuldade, perdão antecipado, e aí depois o Anderson me ajuda. Mas não deve ter problema, não. Tá bom? Boa noite, bom descanso a todos. Então, e até semana que vem com a história de Kardec. Já curioso para ouvir o Guilherme. Um abraço, boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigado, Jorge. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Estamos gente. saindo. Beijão para vocês. Estamos saindo.